Então, continuando o nosso capítulo sobre o vampirismo, né? Quando o Alexandre está explicando para o André que nós que provocamos o desgaste do nosso corpo, nós que aceleramos o nosso desencarne e ainda por cima nós prejudicamos aqueles que a gente acha que são os nossos perseguidores, que estão acabando com a gente, né? André fala: Meu Deus. Alexandre, porém, acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se entrechocavam no meu cérebro, o instrutor disse: naturalmente, que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, da mesma forma que erva daninha se gruda aos galhos das árvores e sugam-lhe a substância vital. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. E o orientador perguntou: por que tamanha estranheza? E nós, quando nas esferas de carne, nossas mesas não se mantinham à custa de vísceras de touros e de aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e impunhamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez, à custa de resíduos, devia criar para o nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso das banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que atrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficavam famosas, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das mãe-vacas em direção aos matadouros, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Defendíamos, com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência tão fértil na descoberta de comodidade e conforto teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos de que o aumento dos laticínios para o enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempo virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. E, gente, ele não está fazendo apologia ao vegetarianismo. Ele está se referindo ao excesso. Allan Kardec, quando ele pergunta para os espíritos, ele recebe como resposta
na vossa constituição, a carne se alimenta da carne. Do contrário, o homem enfraquece e é necessário que ele tenha forças para desempenhar as tarefas na sua encarnação. Estamos habituados a nos alimentar de carne através dos séculos, mas vamos conseguir diminuir a cada encarnação, até não fazermos mais. Existem pessoas que já estão no vegetarianismo e já conseguem se adaptar bem, outras não. Sabemos que com o tempo nossa alimentação vai mudar. Precisamos lembrar que temos apenas 2 caninos e mais de 2 dentes para triturar. Então, comecemos a comer menos carnes e mais grãos. Só isso. Então vamos lá. Contudo, meu amigo, propus a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas, e o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa de nossos superiores. André, meu caro, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Nos atreveríamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que não nos eram inferiores? Não devastávamos a vida deles, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados como nós outros a cooperar com a melhor parte das suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Entretanto, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas como carrascos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados da aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam a facada no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germens frágeis de racionalidade pelos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente da sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de espíritos superiores, benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, aquele que estuda o feto, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar
se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie. E por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das doenças humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, o instrutor interrompeu e, considerando a gravidade do assunto, eu perguntei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? E o instrutor esclareceu: os problemas são nossos, não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas do nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão de superior é a de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos do momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles, igualmente, nossos erros multimilenários. Mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo. Devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e se utilizarão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana. Por quê? Sem amor para os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional diante da fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Algo de novo despertava o meu ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. O delicado orientador interrompeu o meu transporte de íntima adoração ao Pai, acrescentando: segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos a percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos encarnados, ansiosos pelos altos valores psíquicos, tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Você se surpreendeu
às larvas que lhe avassalam as energias espirituais. Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o regresso. Lá fora? Perguntei alarmado. Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos amigos conseguissem, de fato, estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes da disciplina, muitos ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético, terminado o curso, né? Organizado no curso da reunião, esquece as bênçãos recebidas e se voltam novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Nossa, que lições! Exclamei, notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair. O instrutor convidou: venha comigo à via pública e observe por si mesmo. E é isso que eles vão fazer no próximo capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.